Você que está insatisfeita com a forma ou com o tamanho do seu nariz, vamos falar sobre rinoplastia, a cirurgia mais polêmica das cirurgias plásticas. Na minha opinião, uma das cirurgias mais nobres da cirurgia plástica. A cirurgia que combina técnica e arte. Qual que é a ideia de uma rinoplastia? Tratar as assimetrias que a gente tem no nariz e os exageros, tanto para mais quanto para menos. Então, uma rinoplastia pode ser tanto para reduzir o nariz quanto para aumentar o nariz, ou reduzir determinada porção do nariz ou aumentar determinada porção do nariz. O que após a avaliação com o cirurgião plástico, ele vai determinar o que é necessário para garantir a harmonia do teu nariz. Pela minha introdução, a gente percebe que é uma cirurgia muito sofisticada. Sim, uma cirurgia muito sofisticada. Normalmente é uma cirurgia feita com anestesia geral, uma cirurgia prolongada que dura bastante tempo, em torno de 3 a 4 horas, porque o procedimento tem que ser feito com muita lentidão, muita certeza e muita precisão. 1 milímetro no nariz é uma coisa monstruosa, é uma dinâmica monstruosa. É diferente de 1 milímetro a mais ou a menos numa plástica de abdômen. A ideia por trás da cirurgia de nariz é devolver a simetria ao nariz, corrigindo ângulos e medidas da estrutura ósseo-cartilaginosa do seu nariz. O nariz é composto de ossos e cartilagens. Eles se interagem com ângulos e tamanhos específicos. Isso que vai dar a beleza e a harmonia do teu nariz. Cabe ao cirurgião plástico, na cirurgia, medir, desmontar o seu nariz, a grosso modo, medir todas essas estruturas e comparar e alinhá-las, deixando em espelho tanto o lado direito quanto o lado esquerdo da cirurgia do nariz. A técnica mais comum de ser usada na cirurgia do nariz é a cirurgia conhecida como técnica aberta, onde é feita uma incisão na base da columela, que é essa região central do nariz, e outra incisão que a gente chama de incisão marginal, que é na margem da narina. Com essa incisão a gente consegue levantar toda a capa de pele do nariz e expor toda a estrutura de osteocartilaginosa do nariz. Essa estrutura vai ser medida e avaliada e redimensionada, devolvendo a harmonia para o esqueleto do teu nariz. E aí você faz a cobertura cutânea ao final da cirurgia. Nessa cirurgia, para narizes que tem a ponta caída ou a ponta columela curta, pode ser feito um enxerto de cartilagem. Essa cartilagem normalmente é retirada ou do septo ou da orelha. E no último caso, pode-se usar até cartilagem de costelas. Pode-se usar cartilagem para aumentar o dorso. E no caso de excesso de dorso ou excesso de ponta, excesso de cartilagem na ponta, o que é feito é uma redução das cartilagens originárias. Existe também a situação onde a cartilagem não tem o tônus, a resistência necessária para o paciente. E aí você vai fazer reposicionamentos de cartilagem de modo a devolver estrutura para o nariz da paciente. Tudo isso é feito na cirurgia de nariz. Mas existe um porém, um detalhe muito importante. A avaliação da espessura da pele da paciente. Não adianta você ter um esqueleto lindo, delicado, bem esculpido e você ter uma pele grossa. Seria a mesma coisa que se cobrir com um edredom, onde você não vai conseguir perceber toda a silhueta do corpo. O ideal é que a pele seja a mais fina possível, seria o equivalente a se cobrir com um lençol, onde você percebe toda a silhueta, todo o contorno do corpo da paciente. Então esse é um detalhe importante também para o resultado final da cirurgia de nariz. Como eu tinha avisado, cirurgia longa, feita com anestesia geral, de modo a dar conforto para o paciente. Tem muito sangramento, é muito arriscada a cirurgia de nariz. Para o teu organismo, ela é uma cirurgia pouco agressiva. O sangramento é dos menores que existem nas cirurgias plásticas. A recuperação, do ponto de vista do corpo orgânico, é bem rápida. Em 1 semana, o paciente já está de volta às atividades dela. Só que o nariz, lembrando, foi desmontado e remontado. O nariz vai ficar por muito tempo inchado. Em alguns casos, chega até ficar 1 ano para você ter o completo resultado da cirurgia. Óbvio que a partir do 2º mês, o paciente já está bem satisfeito com o resultado da cirurgia, mas o resultado vem melhorando, vem aprimorando. Por volta de 1 ano, a gente diz que o nariz está pronto. Cuidados no pós-operatório, basicamente os mesmos de qualquer cirurgia de rosto. Evitar exposição ao sol. No caso de quem usa óculos, evitar de usar óculos por um período de mais ou menos 30 dias para evitar deslocar essa estrutura. Espera ela estar estabilizada na posição, para aí a gente usar o óculos. Dormir sempre com o rosto para cima, óbvio, se a gente está recém-operado, com toda a estrutura do nariz reposicionada. O peso da cabeça é muito grande para essa estrutura sustentar, então nessa fase inicial de cicatrização, não jogar peso em cima da estrutura do nariz enquanto a gente está dormindo. Se gerei mais dúvidas do que certeza sobre a cirurgia de nariz, eu acho que a gente precisa conversar. Vamos marcar uma consulta e propor um tratamento.